É um prazer receber todos vocês aqui, né, nessa noite de decisão de Campeonato Brasileiro, né? Imagina o doutor Serafim ali agora naquela expectativa de comemorar mais um título. Não é realmente não é o que eu realmente espero, mas de qualquer jeito, doutor Serafim, tenho certeza que é. Obrigado, eu tenho que o amigo vai rezar para a gente. Ele reza escondido. Não, é verdade. Mas o que eu queria dizer, na verdade, é primeiro agradecer a todos aí. É a nossa primeira webinar dessa nova gestão da Sociedade de Medicina do Esporte aqui do Rio de Janeiro. Meu nome é Marco Aurélio Gomes e eu queria agradecer também a todos que estão presentes, né, para assistir. Com certeza vai ser uma noite bastante interessante que a gente vai poder discutir. Além das aulas, a gente vai poder ter a oportunidade de discutir com pessoas que estão extremamente inteiradas sobre um assunto que é um assunto que é o assunto que mais se fala hoje, né? Não dá para a gente mudar o assunto e não começar nosso webinar esse ano não falando sobre Covid e falando sobre o impacto do Covid na atividade física, né? Então, a gente teve a oportunidade hoje de chamar 3 colegas para participarem dessa nossa webinar. O doutor Evaldo Araújo, o doutor Evaldo Stanislau Araújo, o doutor Fábio Fernandes e o doutor Serafim Borges, né, que vão nos dar o prazer de falar sobre isso. E já então, para que nós possamos iniciar dentro do horário, eu convidaria o doutor Evaldo, como eu falei para ele, é um prazer realmente recebê-lo, para falar então sobre a pandemia e seus efeitos. O doutor Evaldo, ele é assistente doutor da DMP, do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, diretor da Sociedade Paulista de Infectologia e professor de Medicina da USJT. Doutor Evaldo, prazer revê-lo, depois de tanto tempo, revê-lo. E agora conto aí com a sua brilhante explanação aí nesses próximos 20 minutos. Muito obrigado aí pela sua presença. Eu aqui agradeço o convite, Marco. Uma honra estar com você, com todos que nos acompanham, com o Fábio, com o Serafim. É muito bom realmente revê-lo depois de tantos anos, né? Nós que estudamos juntos, começamos juntos na faculdade, né? Faz muito tempo já. Bom, eu vou compartilhar minha tela. Eu pediria só que habilitasse o meu compartilhamento. Não está habilitando? Não. Vamos ver se... Tem uma mensagem aqui que o anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Doutor Evaldo, vê se agora está autorizando. Ainda não. Veja para não atrasar, Marco. Se você quiser que o Serafim fale aí, não tem problema. Já foi autorizado. Pronto. Perdão. Aqui. Bom, então eu vou falar um pouquinho do impacto da pandemia da Covid-19. Eu sou médico infectologista, assistente doutor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Também, como o Marco falou, diretor da Sociedade Paulista. E faz um ano, exatamente, né, que a gente lida com isso. Mudou a minha tela, pessoal? Sim, tá tudo ok, doutor Evaldo. Perfeito. Bom, essa é a manchete da Folha de São Paulo de hoje, né? Mostrando que nós batemos 250 mil mortes após um ano, no pior momento da pandemia, né? Vejam que não é exclusividade do Brasil. Nesse gráfico, nós temos os Estados Unidos, que já está com mais de 500 mil mortes, mas o que acontece lá e aqui é que o intervalo para que a gente atinja marcas representativas de morte é cada vez menor. E vocês observam aqui em diversos estados do Brasil, inclusive o Rio de Janeiro, que entre o começo do ano passado, meio do ano passado, e o final do ano de 2020, início de 2021, vários estados já estão numa situação até pior ou muito semelhante ao que estiveram em momentos muito críticos da crise. Então, é o que a gente pode chamar de uma tempestade perfeita, né? Ou, como o Medscape coloca nessa figura, o furacão Covid.
são os mutantes do vírus, as pessoas cansadas das medidas de prevenção, atrasos na vacina e a possibilidade da reinfecção. O vírus é um RNA vírus de fita simples, bastante banal até, né? Mas ele tem como característica este envelope com essas espículas, né? Que é a proteína S, que é muito importante para que o vírus se ligue nas células, como a gente pode ver. Então, a proteína spike vai se ligar no receptor de células humanas, a partir daí introjeta o seu material proteico e a célula passa a ser parasitada. O contágio, ele é essencialmente respiratório, seja por partículas de gotículas, seja por aerossol, que vai um pouquinho mais longe, né? Mas é essencialmente respiratório por proximidade, e aí, então, as medidas de prevenção estão relacionadas a isso. Vejam que existem diversas atividades profissionais que aumentam o risco, né? Sobretudo aquelas atividades de ensino, de cuidado, que nos colocam em muito contato com pessoas, e, evidentemente, que as atividades exercidas mais em ambiente livre têm menor risco agregado. Mas vocês observem aqui, eu vou dar uma ênfase, que centros esportivos representam áreas de alto risco para o contágio pelo SARS-CoV-2. Então, é muito importante que a gente esteja atento a isso. Restaurantes, vejam o risco que representa trabalhar num restaurante, não é? E aqui, quando a gente faz uma análise nessa curva Forrest, vocês observem que trabalhar, novamente aqui, em ginásios, em academias, tem um risco maior de infecção, a despeito de estar ou não próximo de um caso de Covid. E a máscara correta, ela nos protege muito. Então, vejam que países como a França, a Alemanha e a Áustria já estão exigindo a máscara do tipo NS95 ou PFF2 em transporte público e em outras situações que a gente ainda não utiliza. Então, nós precisamos prestar mais atenção na máscara. A máscara, o CDC agora recentemente colocou a necessidade da dupla máscara. Então, você coloca uma máscara cirúrgica descartável, em cima dela uma máscara de pano, e com isso conseguimos aumentar muito, mas é importantíssimo que a máscara ela esteja muito bem ajustada ao rosto, cobrindo nariz e boca. Aí tem aquela situação, né? Mas a máscara atrapalha a respiração. E aqui essa figura ela mostra em escala comparativa o tamanho de uma molécula de oxigênio e o tamanho de uma partícula viral. Então, evidentemente que a gente consegue barrar o vírus, que é maior, e permitir que o oxigênio realmente penetre através da máscara. Então, a máscara não diminui a oxigenação de ninguém. Bom, vamos entrar no capítulo mutantes. Essa é uma figura que eu peguei emprestada do meu tempo de hepatites. Vocês observem que uma população de vírus, ela é uma população heterogênea. Nós temos os vírus que dominam e esses azuizinhos aqui que são vírus diferentes. Se nós temos uma imunidade incompleta, a gente vai suprimir uma parte dessa população. Mas aqueles que têm uma melhor capacidade de resistência vão permanecer e, com o tempo, eles ganham aquilo que a gente chama de viral fitness e conseguem dominar e passam a ser, então, a população viral dominante. Como é que a gente transporta isso para a nossa realidade? Então, aqui a gente tem um vírus SARS-CoV-2 selvagem e a gente joga no nosso laboratório, que somos nós, né? Cada um de nós, não praticando as medidas de distanciamento e proteção, pode causar uma diferente pressão no vírus e isso vai resultar na seleção de mutantes, exatamente. Então, para evitar isso, temos que, uma das medidas é testar, testar e testar. Teste em massa, hoje, a gente tem aqui uma publicação do New England, do JAMA, do Nature, mostrando que os testes em massa com testes de antígeno são muito interessantes. Observem, essa é uma curva que eu vou mostrar algumas vezes para vocês em variações na nossa conversa. Aqui a partícula viral infectante, a pessoa tem um período de incubação que, em média, de 6 dias. No período exatamente antes de iniciar os sintomas, a gente já tem um aumento da carga viral. O pico dessa carga viral costuma ocorrer no início dos sintomas. Nós temos, na primeira semana, normalmente um período de alta infectividade, de alta contagiosidade, e depois disso, nós temos um período pós-infeccioso. Em geral, o nosso isolamento ele vai do dia 0 dos sintomas até dia 10
depois do início dos sintomas, que é a fase de contagiosidade. Embora, eu quero enfatizar isso, o teste do RT-PCR ele possa ficar positivo por, em média, 17 dias, chegando até 83 dias. Então, o PCR é um exame que, mesmo quando positivo, a gente precisa olhar um pouquinho mais de cuidado, que não necessariamente ele vai mostrar efetividade. Então, aqui a gente tem os testes de ácido nucleico, os testes de antígeno e os testes sorológicos. São as 3 metodologias disponíveis para diagnóstico. O RT-PCR é sensível específico, entretanto, caro, complexo, demora o resultado. O antígeno permite sensibilidade e especificidade, é simples, point of care, tem um resultado imediato, é mais barato. Aqui um exemplo, aqui a gente tem a barrinha do controle, e aqui a gente tem um teste positivo com a precipitação e detecção do antígeno em point of care. Qual é o princípio? O núcleo capsídeo viral ele é identificado como um antígeno, o anticorpo se liga nesse núcleo capsídeo montando um complexo antígeno-anticorpo, e isso mais para frente é detectado no avançar da reação na plaquinha. Importante, o governo inglês validou isso, os testes de antígeno disponíveis eles escapam das variantes, quer dizer, eles conseguem detectar as variantes, ao contrário do PCR, que alguns protocolos precisam ser atualizados. Não é? E aqui, só para enfatizar de novo, naquela figura, o período de infectividade, que vocês percebam que é muito curto, cerca de 9 dias. Então, embora a gente possa detectar ainda o PCR, o período de infectividade ele se restringiu aqui para cerca de 8, 9 dias do período de sintomas. Então, o teste de antígeno ele é muito interessante, sobretudo para esse campo de esporte, que muitos de vocês militam, porque ele vai identificar quem transmite o vírus efetivamente. E um atleta com RT-PCR positivo, ele não necessariamente é um transmissor e precisa ficar afastado das suas atividades. Então, isso é uma coisa que eu quero enfatizar. O meu time, o Santos Futebol Clube, ele foi muito prejudicado por conta desse surto de Covid com profissionais que eu acho que não deveriam ter ficado afastados. Tanto os testes de antígeno quanto o PCR são adequados quando usados como se propõe. Voltando um pouquinho para as variantes, pessoal, elas têm uma disseminação acelerada, com potencial de esgotar nossa rede de assistência, podem causar doença mais severa, podem escapar da RT-PCR, como eu falei, reduzem a suscetibilidade a algumas terapias e podem escapar de vacinas. Aqui é uma publicação da Fiocruz mostrando que nós temos no Brasil 7 linhagens do vírus SARS-CoV-2. Então, B1, B11119, B1128, B1133, outras, e essas duas aqui, sobretudo a P1, que eu quero que vocês guardem. Se vocês forem olhar, esse gráfico é interessante, porque ele mostra que, conforme o tempo vai passando, notem o que começa a acontecer no final do ano no Brasil. As linhagens mais novas, sobretudo P1 e P2, começam a diminuir o espaço das linhagens virais anteriores. Então, nós estamos tendo uma transição de linhagem viral no Brasil. Isso em todas as regiões, mas sobretudo na região norte. Mas hoje a gente identifica variantes em todo o Brasil. Essa é uma publicação recente mostrando, então, a gente sai desse vírus original A, essa linhagem B, com essa mutação D614G, é a mãe de tudo que a gente tem. Então, a gente tem essa linhagem da B1, e aqui vem algumas variantes de interesse. E eu queria enfatizar essas duas mutações. A E484K está aqui, na posição 484, a gente tem uma substituição de uma glutamina por uma lisina, e aí esta mutação ela resiste à resposta imune. Então a mutação E484K está associada com reinfecção em quem já teve Covid. E ela está aqui, quadradinho vermelho, presente na P1, que é a do Brasil, e também na P2, que está presente no Brasil. E está aqui também, se vocês forem olhar, na África do Sul, né? E na inglesa também, que foi descrita. Esta mutação N501Y, essa mutação está associada com maior transmissibilidade do vírus.
E se vocês forem observar de novo aqui no Brasil, na P1, ela também está aqui. Então, essa variante P1 que está dominando agora, ela escapa da imunidade, pode causar reinfecção, e ela se transmite mais. Então, é uma arma muito importante. E se a gente for olhar, conforme vai aumentando o número de sequenciamento, essas duas mutações-chave vão crescendo ao longo do tempo, mostrando que elas são muito importantes de fato. E aqui um resumo: mutação inglesa, mutação da África do Sul e a mutação brasileira AP1. Com as mutações que elas têm, aumento de transmissibilidade, provavelmente escape da resposta imune. A gente vê que para a África do Sul e para a inglesa, que já tem estudos, mostram reduções parciais na efetividade de vacina, na do Brasil ainda não está bem estabelecido. Aqui, para vocês verem, vacina da Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Novavax, AstraZeneca, vocês observarem, a vacina africana reduz bastante quando vocês comparam com a eficácia sem a mutação, tá? Novamente, o mesmo dado. E como é que as variantes impactam? Então, se a gente for olhar, primeiro está aqui, olha, a célula, o vermelhinho é variante, o cinza é a cepa original. Reparem que a afinidade do receptor é muito maior pela variante. Portanto, a variante consegue mais sucesso para se ligar no receptor, parasitar a célula e se multiplicar. Os anticorpos neutralizantes identificam a cepa selvagem, mas não identificam as variantes. Então, elas escapam da resposta imune. E aqui os anticorpos que são fabricados e usados terapeuticamente, mostrando uma menor eficácia diante das variantes também. E essa é uma publicação recente do pessoal de Harvard. Aqui está o tempo, né, pessoal? Lembra que eu falei do tempo de infectividade de uma semana? E o que eles estão mostrando aqui é que quando você está diante de uma variante como essa B11.7, que é a variante inglesa, o tempo de infectividade dela aumenta em relação à variante que não é mutante. Então, maior tempo de infecção. Bom, como é que a gente vai tratar disso, turma? Como é que a gente vai deixar de selecionar variante? Tem que vacinar, então, em vez de imunidade incompleta, imunidade completa com vacina, para evitar esse breakthrough. Mas não é só isso, a gente precisa evitar as aglomerações, a gente tem que tirar o povo da rua, senão não vamos chegar lá. Então, aí a gente tem as vacinas genéticas, proteicas, de vetor viral, de vírus inativado. E aqui eu vou perder um pouquinho de tempo só para enfatizar para vocês o seguinte: todas essas vacinas, Pfizer, BioNTech, as vacinas proteicas que a gente ainda nem tem aqui, as vacinas de vetor viral, como é o caso da AstraZeneca, Oxford, elas são vacinas que têm a proteína spike como alvo. E é justamente onde tem a variante. A Coronavac e similares, que usam vírus inativado, elas têm toda a estrutura viral como alvo. Portanto, em teoria, a Coronavac parece ser uma vacina que tem maior resistência contra essas variantes. Aqui vocês vejam o mundo inteiro já vacinando, né? E aqui para mostrar o resultado da Coronavac, que diminuiu bastante os eventos, os desfechos, né? Sobretudo morte e complicação. E mostrando, turma, uma coisa que todo dia vocês devem ouvir na prática de vocês. Doutor, eu já tive Covid, eu preciso tomar vacina, eu não estou protegido, né? Na verdade, quem já teve Covid tem até mais vantagem. Se vocês forem olhar, esse é um primeiro trabalho, em azul são os que nunca tinham tido, e em laranja são os que já tinham tido Covid antes de tomar a vacina. Observem que o nível de anticorpos protetor para quem já tinha tido Covid antes é ainda maior do que quem nunca teve. Então, a vacina, provavelmente, ela ainda potencializa-se em quem já teve Covid anteriormente. Isso foi reproduzido em outros 2 estudos depois desse estudo preliminar. E aí o Journal Watch traz isso, né? Que na vacina, talvez, a gente esteja um pouco exigente. Um quer a marca X, o outro quer a marca Y, um quer que não venha de um país Y, o outro não quer que venha do país X, né? Um fala que vai virar jacaré, e tudo isso é bobagem. Porque, no final, o que nos interessa é que a gente quer ficar fora do hospital e fora do necrotério. E todas as vacinas dão isso, e com muita segurança. Se vocês forem observar aqui, placebo e vacina,
nos pouquíssimos e simples efeitos colaterais descritos contra a Coronavac, muito semelhante ao placebo. Já são hoje milhões de pessoas vacinadas no mundo e nada inesperado. Mas, enquanto o mundo vacina rápido, vocês observem aqui, o Brasil engatinha na vacinação. Se nós olharmos de vacinas aplicadas, de fato o Brasil tem feito milhões de vacinas, mas quando a gente traz isso para uma escala de 100 habitantes vacinados, a gente vê que o Brasil está aqui na lanterninha da vacinação no mundo. Tá? E é importante que a gente vacine rápido. Então, vocês vejam, os Estados Unidos está fazendo um trabalho muito interessante. Eles aceleraram, hoje estão vacinando quase 3 milhões de americanos por dia. Né? Então, é provável que os Estados Unidos atinjam aquele conceito da imunidade de rebanho por volta de julho, talvez um pouquinho depois. Então, eles vão conseguir reabrir a economia e ter uma perspectiva de normal antes. Agora, se diminuir a velocidade de vacinação, vão ter problemas como a gente. Lembrar que a vacinação é um ato individual com impactos coletivos, né? Então, uma pessoa imunizada, ela protege as que não se imunizam. Então, aquele efeito da imunidade de rebanho. Então, esses dois aqui, por alguma razão, não estão protegidos pelos demais, porque o vírus não os atinge. Porém, atenção, eu quero aqui alertar para um conceito errôneo que as pessoas têm às vezes. Tomei a vacina, eu não vou ficar infectado e não vou transmitir? Mais ou menos. Na verdade, nós não sabemos isso ainda, nós vamos aprender ao longo do tempo com as vacinas já em uso, e o que a gente vê é que sim, depois da vacinação, a gente vai ter muito menos sintomas graves, né? E vamos ter menos infecção. Mas nós não vamos ter zero infecção. Isso aqui é a correlação entre a IgA no soro e nas secreções. Lembrando que a vacina induz uma proteção sistêmica, mas o nível de IgA nas secreções, que é onde o vírus se prolifera inicialmente, não é tão alto assim. Então, nós podemos, mesmo vacinados, além de nos infectar, servir de carreadores. Portanto, mesmo vacinados, temos que continuar usando máscara e nos protegendo para proteger os demais. Bom, só para terminar com coisas alegres, mostrando aqui, olha, populações não estudadas, ensaios de vacina, idosos em asilos, por exemplo. A vacinação lá nos Estados Unidos já mostrou uma diminuição importante num espaço curto, tanto de infecção quanto de mortes em vacina, e a mesma coisa em Israel. Isso foi publicado no New England agora, esses dias, comparando infecção sintomática, infecção severa e hospitalizações entre não vacinados e vacinados. E vocês observem em azulzinho aí que todos que tomaram vacina tiveram muito menos desfechos, né? Então, as vacinas funcionam, sem dúvida nenhuma, tem aí um resumo mostrando isso, mas as variantes preocupam e por isso que a gente tem que vacinar e vacinar rápido. Felizmente, a nossa Coronavac aqui vai funcionar bem. Eu quero terminar com esse dado aqui. Está muita gente preocupada com a eficácia. Ah, não, eu quero tomar vacina que funciona 95%, não quero tomar que funciona 50%. Mas o resultado que realmente importa são esses dois azuizinhos aqui. Evento adverso sério com qualquer vacina, 0. Hospitalizações e óbitos com qualquer vacina, 0. Então, a gente modificou o curso da doença e isso é muito importante. Fica aí o meu e-mail para quem quiser eventualmente entrar em contato comigo posteriormente e fica novamente o meu agradecimento pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigada, doutor Evaldo. Evaldo, muito obrigado. Foi extremamente esclarecedor aí. Eu acho que vão haver questionamentos depois, né? A gente está estimulando as pessoas a que façam as perguntas, tirem suas dúvidas, mas eu acho muito importante que a gente tenha esse tipo de esclarecimento. E agora a gente vai passar para um assunto que é extremamente interessante, que eu tenho visto muito atualmente, né? Que é justamente o impacto que o coronavírus, né? Ele tem provocado nos pacientes em termos cardiológicos, né? Então, hoje é uma constante a gente ter perguntas e ter indicações de exames funcionais e avaliações pré-retorno a atividades físicas, tudo isso, por conta dos riscos
né, de eventos como miocardites, miopericardites, tudo isso. E aí a gente vai ter agora a palestra do Dr. Fábio Fernandes, falando sobre Covid e coração. O Dr. Fábio ele é médico assistente do grupo de miocardiopatias do INCOR, Hospital de Clínicas, e é professor livre docente de cardiologia da Faculdade de Medicina de São Paulo. Dr. Fábio, prazer recebê-lo aqui mais uma vez, e a palavra é sua. Agradecemos mais uma vez a sua participação. Muito obrigado. Para mim é um motivo de alegria, uma grande honra estar presente. Queria dizer que esse é um grande aprendizado, sempre um grande aprendizado, vendo a aula do querido amigo Evaldo, e dizer que é uma alegria estar junto com o Marco, com a Natália e com o Dr. Serafim. Realmente, para a gente que está na linha de frente e que está vendo cada vez mais casos de Covid, a gente vê que o coração ele pode ser afetado. E eu vou falar um pouquinho sobre a função que o Covid tem dado no coração. Quando a gente fala um pouquinho de miocardite, a gente vê que houve uma mudança do tipo de padrão de vírus que acontece na humanidade. Na década de 50, eram os entrovírus os vírus mais prevalentes. Na década de 90, principalmente os adenovírus. E de 2010 e de 2000 até 2020, provavelmente o vírus da hepatite C, o Epstein-Barr e principalmente o parvovírus B19 eram um dos vírus mais prevalentes. Em 2019 e 2020, começou a pandemia do SARS-CoV-2, que é um vírus que tem um tropismo muito grande pelo coração. Essa é uma família de vírus que ela já chamava atenção na literatura desde a epidemia de SARS-CoV-1 em 2002, que ele também utilizava o receptor da ECA2 para poder adentrar dentro das células e causar uma agressão miocárdica, causando uma miocardite. Em 2012, na epidemia de MERS-CoV também, na região do Oriente Médio, também houve vários casos de agressão miocárdica ocasionando miocardite. Em 2020, o SARS-CoV-2 também utilizando o ECA2, como brilhantemente o nosso amigo Evaldo mostrou, mostrando que ele poderia comprometer o coração. E a gente sabe que quando o vírus adentra dentro do coração, ele além de utilizar o receptor da ECA2, ele causa principalmente uma coisa que nós chamamos de downregulation dos receptores de enzima de conversão. E por que isso é muito importante? Quando a gente vê a nível de pulmão, a importância da enzima de conversão, ela se expressa em vários tecidos, como, por exemplo, o tecido pulmonar. Aqui é um exemplo de animais que são nocautes, que não expressam a enzima de conversão, e os senhores observam que quando eles são infectados, eles expressam muito mais agressão do que quando comparados aos animais que não têm a ECA2. E quando a gente observa que a presença da ausência da ECA2 nesses animais nocautes, eles aumentam uma permeabilidade vascular e um processo inflamatório muito mais avançado. Então, mostrando que esse downregulation, tanto a nível pulmonar como a nível de coração, como nós vamos comentar, que são responsáveis pelas alterações estruturais e fisiológicas que acontecem. Quando a gente pega animais que eles têm nocaute, ou seja, eles não expressam enzima de conversão, eles desenvolvem uma miocardiopatia dilatada. Aqui é um ecocardiograma com diâmetro diastólico normal e que aqueles que são mutantes apresentam uma dilatação cardíaca. E esses animais que eles não expressam a enzima de conversão, é um dado muito interessante que quando eles são submetidos a algum tipo de estresse, esse é um exemplo de uma coartação da aorta, um aumento da pós-carga, os senhores observam que aqueles que são nocautes acabam dilatando o coração, já aqueles que têm a ECA2, eles acabam tendo uma hipertrofia miocárdica. Então, isso é muito importante quando a gente estuda a presença do SARS-CoV dentro do coração. E a gente observa que já desde a década de 2002, esses são trabalhos clássicos do professor Penning, na Universidade do Canadá, em que ele observava, tanto num estudo em necropsias, eram pacientes que tinham morrido de SARS-CoV-1, e eles observavam que tinha uma presença do genoma viral, tinha uma presença de fibrose, e eles também fizeram uma inoculação do SARS-CoV em animais de experimentação.
E quando eles fizeram a inoculação do SARS-CoV em animais de experimentação, aqueles que tinham nocaute para a enzima de conversão não tinham títulos virais aumentados, ou seja, mostrando que isso era importante na homeostase do organismo. E, por outro lado, do mesmo jeito que esses animais não tinham um título viral muito grande, aqueles que o vírus acaba entrando tinham um down regulation das enzimas de conversão, mostrando que eles estavam predispostos a ter uma agressão miocárdica. E nesse estudo, nesse mesmo estudo, quando se avaliou os dados de necropsia, ele observou que 35% dos pacientes que tinham morrido de SARS-CoV-1 tinham a presença de miocardite. E o que chamava atenção aqui é uma coloração de tricômico de Masson, existia uma grande fibrose miocárdica. A gente sabe que o SARS-CoV, tanto 1 como 2, eles estimulam o TGF-beta, que são estimulantes para causar a fibrose. E a fibrose determina, muitas vezes, um remodelamento miocárdico e disfunção cardíaca. Por outro lado, quando se olhava o infiltrado inflamatório que esses pacientes que morriam tinham, eles eram um pouco diferentes de outras etiologias de miocardite. O que chamava atenção num paciente que tinha, por exemplo, parvovírus, adenovírus, ele tem um infiltrado muito mais linfomonocitário. Já os pacientes que morreram de SARS-CoV-2, eles tinham muito mais o infiltrado inflamatório às custas de macrófago e menos o infiltrado linfocítico, que era diferentemente observado nos outros vírus. Então, esse aqui nós também confirmamos recentemente que a ECA2 ela é muito importante para a inclusão dos pacientes, da evolução dos pacientes com SARS-CoV, e também, quando acontece isso, ela é muito importante para determinar um pior prognóstico, um pior remodelamento. Nós já sabemos, desde os inícios na China, que a gente tem um estágio 1, que é um estágio de agressão viral, seguido de um estágio inflamatório, principalmente pulmonar, e, posteriormente, um terceiro estágio, que é uma resposta inflamatória, e talvez essa que seja a resposta inflamatória, que a gente realmente sabendo para que lado vai, que a gente possa mudar a evolução desses pacientes. E essa resposta inflamatória é um aumento de interleucina 6, interleucina 2, TNF e, principalmente, interferon gama. E por que existe essa resposta inflamatória? 50% dos pacientes que apresentam a presença de SARS-CoV-2, eles podem ter a presença de partículas de virais dentro dos linfócitos. E o que chama a atenção? A presença dos pacientes que desenvolvem uma característica que está relacionada ao prognóstico, quanto maior a diminuição dos linfócitos, pior o prognóstico. Tanto o linfócito CD4 como o linfócito CD8. Nós sabemos que a imunidade específica ela é alterada, porque são essas células que vão determinar uma imunidade direcionada, uma diminuição direcionada a títulos virais, anticorpos, para poder controlar a ação do vírus a nível sistêmico e do coração. Por outro lado, a gente observa também estudos iniciais na China que aqueles pacientes que morriam tinham maior inflamação, tinham maior proteína C reativa e também dímero D, mostrando que o perfil inflamatório desses pacientes é muito importante na evolução clínica. E é esse perfil inflamatório que determina, muitas vezes, o risco de insuficiência cardíaca, essa tempestade de citocinas, que ocasiona-se pela diminuição da imunidade específica, menor linfócitos TCD4 e TCD8 e uma maior ativação de macrófagos ativados. E esses macrófagos ativados que vão determinar a amplificação da resposta imune com interleucinas, TNF, interleucinas, ocasionando as lesões. Isso a gente, quando compara ao morcego, a gente sabe que os morcegos têm uma das expectativas mais longas de vida, porque eles conseguem, com a ação do vírus, ter uma ação antiviral eficaz com baixa resposta inflamatória. Eles limitam a resposta inflamatória com menos interleucina beta, menos interferon beta, e quando comparados aos seres humanos, que a mesma ação viral pode ocasionar uma grande resposta inflamatória. Então, não só a ação do vírus, mas principalmente essa resposta inflamatória que determina o prognóstico dos sistemas, especialmente do coração. Por outro lado, também, observa-se que muitas vezes essa resposta inflamatória e até mesmo as partículas virais, elas podem ser encontradas nos pacientes com SARS-CoV-2.
E a gente sabe, esse é um trabalho desenvolvido no Instituto das Clínicas, no grupo do professor Paulo Saldiva, em que muitas vezes se encontrava a presença de microtromboses, uma vez que essa resposta imune, os macrófagos ativados estimulavam principalmente interleucina beta, interleucina 6, estimulava plasminogênio, levava moléculas de adesão, uma disfunção endotelial, e essa disfunção endotelial levava mais células inflamatórias, e com isso, cujo resultado seria efeito protrombótico e um efeito vasculite. Então, isso é muito importante no paciente que tem cardiopatia, que pode ter microtrombose, e essa microtrombose que ser responsável. Na verdade, a gente não consegue quantificar num evento clássico só. A gente consegue determinar que são múltiplos fatores. A própria ação do vírus, a própria tempestade cataquiluminérgica, a própria cardiopatia do estresse, que nós vamos comentar um pouco mais adiante, não só o estresse psicológico, mas a própria ação do vírus e macrófagos dentro do miocárdio, levando a uma síndrome de Takotsubo, a própria microangiopatia e disfunção endotelial. Os pacientes que geralmente evoluem com cardiopatia têm doenças pré-existentes, como hipertensão, diabetes, a própria hipoxemia e, consequentemente, o miocárdio que é vulnerável, o miocárdio que é irritável, pode ter arritmias e, consequentemente, evolução para choque. Desde os primeiros casos de SARS-CoV-2, chamavam a atenção que esses pacientes poderiam ter miocardite. Nós sabemos que quase todos os pacientes que desenvolvem infecções virais podem o coração ser afetado no curso dessa doença. Não é diferente do SARS-CoV-2. O COVID-19 pode dar miocardite. Então, tem vários casos de miocardite descritos que tem uma tempestade catecolamínérgica, aumento de troponina, e que muitos desses pacientes têm elevação de biomarcadores e que o tratamento com imunossupressores poderia mudar a evolução natural. Porém, quando se tenta definir se esses pacientes apresentam partículas virais, o que chama a atenção é que as partículas virais elas estão muito mais envolvidas dentro do coração de células inflamatórias, principalmente macrófagos, mas não nas células miocárdicas. Então, aqui nós observamos uma partícula de SARS-CoV-2 dentro do macrófago que está ativado dentro do coração. E, por outro lado, o que a gente também observa é que muitos desses pacientes apresentam uma fibrose miocárdica intersticial, e a gente sabe que a fibrose miocárdica intersticial evolui para um remodelamento adverso e, consequentemente, com uma síndrome de insuficiência cardíaca. Quando a gente observa estudos retrospectivos da China, numa casuística não tão grande, mas que foi muito esclarecedora do início, eram pacientes que tinham morrido no início da doença, e o que ele observava? Aqueles que mais morriam tinham agressão miocárdica observada pela troponina e mioglobina, ou seja, o comprometimento cardíaco determinando o prognóstico. A parte inflamatória, principalmente com proteína C reativa e interleucina 6, mostrando que esses pacientes são inflamados e esses pacientes poderiam ter um comprometimento miocárdico. E a causa do óbito, 53% desses pacientes, insuficiência respiratória, mas 33%, além da insuficiência respiratória, comprometimento miocárdico e 7% miocardite como causa do óbito, chamando a atenção que isso era muito importante. E como que a gente pode caracterizar o comprometimento miocárdico desses pacientes? Marcadores de necrose, como, por exemplo, a troponina, um eletrocardiograma, a presença de BNP. Então, são marcadores que podem configurar uma agressão miocárdica, marcadores de necrose, como troponina, CKMB, e marcadores de insuficiência cardíaca, como, por exemplo, o BNP. A presença desses marcadores elevados determina um pior prognóstico quando comparados àqueles pacientes que não têm essas agressões miocárdicas. E quando a gente tem o marcador, muitas vezes ele determina o risco desse paciente. Aqueles pacientes que têm um COVID-19 leve, eles não aumentam mais que 2, 3 vezes a troponina, ou seja, tem um risco menor de evolução para insuficiência cardíaca e evolução clínica para choque cardiogênico. Já aqueles que têm um COVID-19, que desenvolvem uma grande resposta inflamatória, podem evoluir para óbito e choque cardiogênico. E aqueles que têm uma troponina muito aumentada, mais de 10 a 20 vezes, podem até evoluir para caso de Takotsubo ou até mesmo para choque cardiogênico. Por outro lado, um método não invasivo de poder caracterizar a estrutura e função cardíaca é a ressonância miocárdica.
A ressonância é um método não invasivo que permite caracterizar, tanto pelo mapa T1, pelo mapa T2, a presença de inflamação e pela realce tardio, a presença de fibrose. Nesse primeiro estudo, que foi um estudo utilizado na China, de 26 pacientes, sendo desses 85 que tinham forma moderada e 15% forma severa, 60% já tinham alteração da ressonância. A presença de edema pelo mapa T2 e 31% de realce tardio com disfunção de ventrículo direito. Ou seja, chamando a atenção que a miocardite poderia ser presente nesses pacientes. E esse outro estudo, que foi um estudo que foi divulgado amplamente, tanto pela mídia científica como não científica, que foi um estudo de mais de 100 pacientes que utilizou-se ressonância até um período posterior à evolução clínica, quase 70 dias de evolução. E esses pacientes, quase 70% foram tratados em casa, e só 30% foram hospitalizados. E 71% deles tinham troponina elevada e a ressonância por pelo menos algum método alterada em quase 80%, mostrando que esses pacientes, mesmo com formas não tão agressivas, poderiam ter um comprometimento miocárdico. A grande pergunta que se faz é qual que seria a repercussão clínica desses pacientes. Então, aqui a gente observa que mesmo pacientes que tinham recuperação em casa, mas que tinham uma troponina elevada, tinham comprometimento miocárdico, bem como um comprometimento pericárdico. E isso determinava, quanto maior o tempo de evolução, também essas alterações estavam presentes, chamando a atenção que a gente tem que sempre pensar e sempre estratificar os doentes para poder ficar tranquilo em relação ao prognóstico deles. Por outro lado, estudos realizados na Alemanha, de 39 pacientes, observou-se a presença do SARS-CoV-2 em 60% dos casos de autopsia. E o que chamava a atenção? Eles estavam principalmente em células intersticiais e em macrófagos. E 41% desses pacientes tinham mais de 1.000 cópias de RNA. E essa carga viral aumentada determinava uma maior resposta inflamatória. E o que chama a atenção? Desde os estudos de SARS-CoV-2, ele chama a atenção que o infiltrado inflamatório é às custas de macrófago. O paciente que tem SARS-CoV-2, ele tem mais macrófago. E esse macrófago amplifica a resposta imune, como nós comentamos, mas às custas de uma tempestade de citocinas, quando comparadas a outras formas de miocardite virais, que é mais um infiltrado linfomanocitário. E por que isso é importante? Isso é muito importante para a gente definir risco desses nossos pacientes. Quando a gente utiliza o ecocardiograma numa forma de triagem de comprometimento miocárdico, nesse estudo multicêntrico internacional de mais de 1.216 pacientes, 55% tinham pelo menos uma alteração ecocardiográfica. E qual que era aquele paciente que tinha, por análise multivariada, maior risco de ter um eletro alterado para disfunção? Aqueles com formas severas, aqueles que apresentam no pronto-socorro com dor precordial e alterações eletrocardiográficas, e aqueles que têm troponina e BNP elevado. Então, essa população que a gente tem que ficar mais de olho, e essas alterações que a gente deveria fazer a ressonância. E apenas 13% dessa corte grande não tinham disfunção. Então, sempre se a gente pesquisar, a gente vai encontrar alguma alteração. Agora, se essa alteração é importante e funcional, os exames que vão nos auxiliar bastante. Então, quando a gente vê um paciente com COVID, sempre a gente tenta afastar a síndrome coronariana aguda, afastar o dano miocárdio por miocardite, e sempre esses pacientes fazem muita arritmia. E outra coisa que nós temos visto também muito quadro importante é a síndrome de Takotsubo. A síndrome de Takotsubo, também chamada com tempestade de catecolaminas, seja por um estresse físico, seja por um estresse emocional, ela causa uma disfunção miocárdica que simula muitas vezes um infarto agudo do miocárdio. E nós observamos um aumento do número de casos de Takotsubo. E outra coisa que é interessante, que quando a gente estuda pacientes que tiveram Takotsubo por outras causas, e é utilizada a ressonância com pesquisa de macrófagos, a gente vê que os pacientes com Takotsubo de outras etiologias têm um aumento de macrófago. E talvez esses macrófagos que desencadeiam, junto com o estresse, junto com a tempestade de catecolamina, todo o quadro fisiopatológico. Um outro dado que nós também temos observado também é a presença de derrame pericárdico como causa de choque cardiogênico e também a presença de pericardite aguda.
Muitas vezes o paciente pode desenvolver pericardite 3, 4, 5 meses após o quadro de COVID. E outro quadro que é muito importante é a presença de arritmias, tanto arritmias atriais como principalmente arritmias ventriculares, e a etiopatogenia dessa doença ela é gênica, como dilatação do vírus, ação de tempestade catecolaminérgica, a própria ação de catecolaminas, a própria hipoxemia e as terapêuticas antivirais, e até no início, quando se dava hidroxicloroquina, que podia aumentar muito o fenômeno pró-arrítmico, que não é um doente normal, é um doente que é extremamente inflamado, e você dando drogas pró-arrítmicas aumenta muito o risco de torsade de Pointes, arritmias ventriculares graves. Então, para terminar, sempre que a gente tem um paciente com SARS-CoV, sempre vale a pena, pelo menos, uma boa anamnese, uma boa avaliação clínica, para saber se realmente ele tem algum sintoma, algum comprometimento. Naqueles pacientes que têm sintomas leves, o que se recomenda é sempre a realização de eletro e marcadores, como principalmente a troponina. Naqueles pacientes que têm sintomas graves e que têm uma troponina alterada, ou que têm um eletro alterado, a gente recomenda também a realização de ecocardiograma. E naquele paciente que o eco é alterado, troponina alterada, BNP alterada, nós recomendamos a ressonância. Então, isso é muito importante, é uma luta, é uma guerra, e com certeza essa guerra vai ser ganha com a ajuda do bom Deus. Mais uma vez, muito obrigado pelo honroso convite, dizer que foi uma alegria, uma honra, e eu estou à disposição para perguntas após o evento. Muito obrigado. Boa noite, doutor Fábio. Vou entrar aqui com 2 perguntinhas. Posso colocar? Pois não. Obrigada por toda a fantástica aula. Um pouco disso você já abordou, mas eu vou fazer em respeito aos participantes, tá bem? E o pessoal colocou o nome anônimo, não está com o nome. O dano cardíaco é só no miocárdio? Na verdade, ele causa também muito comprometimento pericárdico. Muitos vírus, eles não causam exclusivamente só uma miocardite. Muitas vezes eles fazem uma miopericardite, outros fazem perimiocardite. Então, depende muito do momento. Então, não é incomum a gente ter encontrado pacientes que fazem COVID-19 e desenvolvem um choque cardiogênico, e você, quando faz um eco, ele está com um derrame pericárdico importante. E a causa do choque não é um comprometimento miocárdico, é um comprometimento pericárdico. Então, eles podem ter uma miopericardite. E sem contar a doença coronariana, trombose, microtrombos, arritmias ventriculares e arritmias supraventriculares. Então, o comprometimento acaba sendo de quase todas as camadas cardíacas. Obrigada, doutor Fábio. Marco, a gente deixa outras perguntas para discussão? Eu acho melhor. Acho que aí, às vezes, até algumas perguntas podem até, às vezes, precisar de resposta de mais de uma pessoa. Acho que, às vezes, vão ter perguntas que vão precisar, às vezes, da participação de todos, porque são perguntas que envolvem todas as aulas que vão ser dadas aqui. Eu acho que a gente pode fazer mais no final, acho que fica mais fácil depois da gente organizar isso. Perfeito. E, bom, então, agora eu tenho o prazer de chamar meu amigo também, doutor Serafim Borges, né? Doutor Serafim Borges, ele vai falar com a gente, né, sobre um assunto bastante interessante, né, porque ele vai falar sobre retomada da atividade física em meio à pandemia de Covid-19. Né? É um assunto extremamente palpitante, né, sem dúvida alguma, e que é muito polêmico também. A gente tem visto que ele é um assunto bastante polêmico atualmente. E a gente, eu gostaria de dizer que, nesse momento, o doutor Serafim, ele é cardiologista e médico do esporte, ele é cardiologista do projeto Cuidar, do Clube de Regatas do Flamengo, ele é cardiologista do Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro e da Imagicor, Exames Cardiológicos e Medicina do Exercício. Doutor Serafim, é um prazer estar aqui contigo e aguardamos aí ansiosamente a sua aula. Muito obrigado pela sua participação. Marco, ok. Estão vendo aí a tela? Está me ouvindo, Marco? Sim, sim. Estou vendo. Bom, Marco, muito obrigado. Parabéns aí ao
Marcos, que está conduzindo com muita maestria a presidência da nossa sociedade, a sua diretoria, pela iniciativa. Essa realmente é uma doença que está causando danos não só no Brasil, mas em alguns países como o Brasil, por um negacionismo, né, de algumas pessoas que deveriam estar tratando bem desta pandemia. Então, a gente acaba tendo hoje, por exemplo, tivemos 1.582 mortes, batendo o recorde de 250 mil mortos. Os Estados Unidos em primeiro, com 500 mil, e o Brasil em segundo. Isso realmente é muito lamentável. Aqui estão as minhas instituições, onde trabalho. A gente não pode deixar de falar nessa aula, quase tudo foi falado pelos colegas que me antecederam brilhantemente, mas uma diferença entre atividade física, que vai ser a minha pauta, exercício e esporte. Quando eu falo de atividade física, obviamente eu tenho gasto energético, eu posso simplificar isso dizendo, se você pega o seu neto no colo, você faz uma atividade física. Se você sobe numa escada, uma atividade física. Troca uma lâmpada, idem. Quando você quer fazer exercício físico, aí começam a ter certas regras, porque o exercício ele tem intensidade, ele tem volume, ele tem frequência, evidentemente que isso é para ganho de performance. E quando você vai, então, diferenciar para esporte tem regras que devem ser seguidas. Então, essa é a diferença, muito rapidamente. Como eu falei para os senhores, essa doença ela foi descrita nesta cidade, que hoje já existe alguma controvérsia sobre isso. O Fábio colocou isso bem, era uma síndrome respiratória aguda grave, já com torno de mais de 2 milhões de mortos ao redor do mundo. E hoje, estatísticas de hoje, nós temos 112 milhões, 553, 181 casos confirmados, e o Brasil com mais de 250 mil mortos. Então, evidentemente que é uma doença que está trazendo um grande transtorno. E a contaminação, obviamente, não vou entrar nessa área, que o nosso colega da infectologia, o Evaldo, colocou muito bem. Evidentemente que esse aqui é um risco que você tem, a aglomeração, as partículas de saliva, as gotículas de saliva, que são realmente importantes nesta contaminação, e alguns cuidados a gente tem que ter para isso. E aí a gente fica naquela dúvida da pergunta sempre, qual é o melhor teste? Houve uma chuva de teste quando a doença apareceu, maiormente no Brasil, e muitos testes falhos, chegando até a uma estatística de 60% de falsos negativos. Foi muito ruim. Até que foi feita uma peneira por nossas instituições científicas e a gente conseguiu encontrar alguns testes melhores de melhor acurácia. Eu trago esse painel aqui rapidamente, já foi falado para os senhores. Quando a gente fala no RT-PCR, do primeiro ao 7º dia, a sensibilidade chega em torno de 67%. A IgM em torno de 29%, e IgG, senhores, pasmem já 19%. Evidentemente que à medida que a gente passa o tempo, essa IgG vai tendo maior sensibilidade, chegando até 80%, mas como foi colocado, às vezes o RT-PCR ele perdura por um tempo maior, e isso está trazendo alguma confusão, algum desconforto, principalmente em viagens aéreas, que o indivíduo mostra um RT-PCR, ele não é mais contaminante, ele está com 40 dias de doença, e aí ele não pode entrar no avião. Isso está trazendo um problema. Isso vai ser um problema daqui para diante, esse problema vai aumentar. E aí a gente pergunta, confiar sempre em todos os testes? E o primeiro caso de erro de teste foi na Bulgária, que nós tivemos um surto numa equipe, numa partida de futebol, em que 16 membros do time adversário foi contaminado e 3 indivíduos da mesma equipe desse jogador que estava infectado também contraíram a doença. Então, a gente vê que os testes têm que ser olhados de maneira com bastante acurácia. E no Brasil também nós tivemos alguns erros de teste e acabou liberando alguns jogadores com teste positivo para fazer aglomeração. Esse é um caso emblemático, o árbitro viaja, passa no avião o tempo todo com seu teste positivo e vai saber disso depois que ele chegou em São Paulo. E o árbitro reserva, que andou junto com ele, foi participar do jogo. Então, veja os senhores o risco que a gente corre. E muito recentemente, esse jogador, todos conhecem ele tem um teste positivo, ele jogou o primeiro tempo deste jogo com um teste positivo e depois, então, foi comunicado para ser substituído. Então, a gente tem que estar muito atento para a questão dos testes, muita atenção e muita responsabilidade ao fazer. O Fábio mostrou esse trabalho, foi feito pelo pessoal da SBC, aqui do Rio de Janeiro, a Glaucia Maria Moraes,
participando desse trabalho, mostrando então a importância do conhecimento daquilo que o cardiologista precisa saber, evidentemente, desta doença. Ele já mostrou como é que esse vírus consegue penetrar na célula através desses receptores, abrir essa célula e fazer o seu estrago. Eu queria chamar a atenção aqui, só rapidamente, a gente tem isso desde o início, o professor Saldívia, nas primeiras autópsias ou necrópsias que foram feitas no Brasil, foram 21 necrópsias que ele fez, logo no início da doença, e ele viu muita agressão nos pulmões, muito vírus no pulmão e muita agressão no coração. E eu chamo a atenção para esses biomarcadores. Destes biomarcadores, a gente sabe que o prognóstico ruim fica por conta da interleucina. A interleucina, ela traz prognóstico ruim, assim como a procalcitonina. São os dois biomarcadores, evidentemente que os outros também trazem um prognóstico, mas o prognóstico pior é a partir desses dois biomarcadores que a gente tem que dosar e ter atenção para eles. Ele mostrou esse quadro aqui dos indivíduos que têm doença cardiovascular, você trata de uma maneira, aqueles que não têm você vai tratar de outra maneira, mas com muita atenção sempre na sua anamnese, no seu exame físico. Evidentemente, ninguém vai escapar de um eletrocardiograma de repouso, com certeza. Por que isso foi colocado? Porque os riscos da forma grave do desenvolvimento dessa doença estão aqui nesse grupo de indivíduos aqui, que eu não vou falar de todos, por hoje, são muito conhecidos. E a gente sabe que as crianças, por exemplo, 90% delas elas correm assintomáticas, 5,2% tem casos graves e 0,6% a forma crítica, mas isso está mudando no momento com essas novas cepas que foram mostradas pelo Fábio aí agora recentemente. As crianças também estão sendo muito atingidas. E as fases da doença já foi mostrado, nós chamamos isso de fase 1, fase 2, que é a fase pulmonar, e a fase 3, que é a fase de tempestade inflamatória, a fase mais grave dessa doença. Eu chamo a atenção desse trabalho para os senhores, é um trabalho feito lá na cidade de Wuhan, na China, que mostrou os indivíduos que sobreviveram, foram 191 pacientes, 137 tiveram alta, 54, 28% deles morreram no hospital. Só para mostrar aos senhores quais os sintomas mais frequentes, era febre, tosse e dispneia. E os indivíduos que sobreviveram, eles saíram do hospital em torno do 20º dia. E aqueles que morreram, que também tiveram febre, tosse e dispneia, também saíram lá do hospital, ou melhor, morreram em torno do 20º dia. Evidentemente, então, que a gente tem aqueles períodos de quarentenas que a gente observa, que realmente são importantes. Qual é o cenário, então, da morte do doente crônico? Doente que tem doença crônica, mas que tem medo de ir ao hospital. O indivíduo que tem, evidentemente, receio de ir ao hospital. Veja, então, esse trabalho da Itália, quanta parada cardíaca fora do hospital durante essa pandemia de Covid. Olha como ela aumentou. As pessoas veem essa linha azul aqui em cima, mostrando esse aumento dos indivíduos que morreram porque tiveram medo de ir ao hospital por causa da contaminação. Isso ainda é hoje assim também. E esse aqui mostrando um trabalho americano, publicado no final de 2020, mostrando na pandemia a incidência de infarto agudo, como ela aumentou. Aqui os senhores veem essa linha azul, o aumento do infarto agudo nessa era da pandemia de Covid. Então, isso foi chamado a atenção fundamental da agressão no coração. E aí nós mostrar aqui para os senhores o nosso trabalho do Rio de Janeiro. Nós temos um programa, eu coordeno esse programa junto com o doutor Antônio Ribeiro Pontes Neto, é um trabalho de trombose no infarto agudo nas UPAs do Rio de Janeiro. E nós fomos olhar o que estava acontecendo, porque houve queda, por exemplo, do número de eletros realizados. As pessoas tinham medo de ir, passavam mal e não iam procurar a UPA para fazer o seu eletro. E quando chegou agosto, mais ou menos, vocês veem que aqui, no mês de março, no meio da pandemia, no ápice da pandemia, houve uma queda da procura para fazer esse eletro. Isso depois, em agosto, eles achavam que a doença estava exterminada, até porque chegava um comandante na televisão e dizia: a doença está no seu fim, a doença está terminada. Essa gripezinha vai passar, essa gripezinha já passou. Mas não passou, não passou. Ela está aí presente e nós temos que ter atenção. E fomos olhar, então, aqueles que foram trombolizados. Era assim. Nós tínhamos em janeiro em torno de 76 trombolizados que procuraram lá a UPA para tratar o seu infarto. Isso em abril. No ápice da pandemia caiu para 30 e novamente em agosto subiu para 83 a nossa média de indivíduos trombolizados. Então é o receio de procurar atendimento com medo da contaminação.
Qual é o cenário, então, da chamada segunda onda ou continuação da primeira onda? Isso é uma dúvida terrível que ainda rola no meio acadêmico, no meio científico. Obviamente que importante o melhor remédio não é tratamento precoce, vocês sabem disso. O melhor remédio é o distanciamento físico, o melhor remédio para nós todos será a vacina. E a aglomeração, evidentemente, que traz problemas na disseminação desse vírus. E o futebol foi o primeiro a colocar-se em atividade, e, obviamente, por isso tiveram aqueles problemas todos de muitos indivíduos que contraíram Covid. Veja, numa jogada só, quanta aglomeração que os senhores têm. E aí os nossos colegas argentinos ficaram preocupados, achando que eles foram muito permissivos. Encontraram no clube, só no Boca Juniors, 19 indivíduos que testaram, 19 jogadores que testaram positivo. Aqui mais um caso, o Corinthians teve problema também na testagem positiva, num jogo contra o Atlético Mineiro. O Goiás teve que afastar vários atletas e evidentemente, que foi prejudicado na sua performance. E o nosso Djokovic resolveu fazer, no meio da pandemia, resolveu fazer um torneio de tênis e contaminou os seus amigos. E aí ele pediu desculpa, então ele não deveria fazer isso. E aí, vejam, senhores, essa foto mostra aquilo que a gente não deve fazer, aglomeração. Mas como fazer, então, no transporte coletivo? Evidentemente, as grandes cidades organizar o transporte coletivo, que é muito desorganizado, principalmente na nossa cidade aqui do Rio de Janeiro. Estou falando da minha cidade do Rio de Janeiro, o transporte coletivo é horroroso. E aí, coitado, todo mundo correu para a fila, todo mundo queria dinheiro. Nós temos aí quase 15 milhões de desempregados também fazendo aquilo que a gente diz para não fazer, e os infectologistas recomendam não aglomerar. Isso é uma rua do Rio de Janeiro, chamada Rua da Alfândega. Logo assim que houve liberação do comércio, vejam os senhores que aglomeração, quanto vírus circulando ali, então, na perpetuação da doença. E agora, a mais triste, vem a chamada, que estão chamando a terceira onda no nosso carnaval. Agora, a irresponsabilidade, evidentemente, isso é um total desrespeito à vida humana, e no carnaval, com toda a atuação na tentativa de que isso não acontecesse, evidentemente que nós temos aí uma grande aglomeração. E as crianças e adolescentes, qual é a estratégia para você, por exemplo, voltar com essas crianças às aulas presenciais? Há uma grande discussão. Um diz sim, outro diz não, outro diz talvez, e ninguém sabe exatamente o que fazer. Obviamente que a gente tem que estar aí na expectativa, e nós tivemos aqui um registro de mais de 130 mortes em crianças e adolescentes por Covid. E aqui vai uma homenagem ao professor, evidentemente, Kawasaki, estou com o Takotsubo na cabeça. O professor Kawasaki morreu em 5 de junho de 2020, morreu no ano passado, não de Covid, ele morreu de causa natural aos 95 anos, lá no Japão, que é quem descreveu a doença dele, o nome dele, Kawasaki, em crianças abaixo de 5 anos de idade. E nós temos a chamada síndrome inflamatória sistêmica da criança, que é a doença de Kawasaki-like, que ela traz exatamente os sintomas parecidos com a doença de Kawasaki verdadeira, como febre, diarreia, racha cutâneo, que é uma resposta imunológica à infecção do SARS-CoV-2. E o tratamento dela é igualzinho ao tratamento da doença de Kawasaki. Mas essas crianças, tem aí uma criança com a síndrome de Kawasaki-like, mostrando a agressão dessa criança. E aqui eu mantive um pouco da pediatria. A Associação de Pediatria de São Paulo publicou esse trabalho interessante, só para mostrar aos senhores, correlacionar aquele trabalho chinês que eu mostrei. Vocês veem aqui, olha, quais os sintomas mais frequentes de 0 a 17 anos. É o mesmo lá que a gente viu. Febre, tosse e espineia. E aí eles escolheram esses dados do CDC, de 18 a 64 anos. Idem. Febre, tosse e dispneia. Então, esses indivíduos, eles preocupam. O médico fica preocupado quando recebe esse indivíduo com esses sintomas na emergência, porque ele sabe que tem chance de não evoluir muito bem. Eles mostraram isso aqui que o Fábio já falou, nesses dias iniciais, a carga viral, logo nos primeiros 5 dias, a partir da segunda semana, IgM e IgA, um pouco interrogada, e IgG a partir da terceira semana. Só para ilustrar a criança, essa é uma síndrome de Kawasaki-like, nessa criança de 11 anos de idade, que morreu no primeiro dia, logo de internação. E eu mostrei isso para chamar a atenção dos senhores,
os biomarcadores, desde os seus dedímero extremamente alta, interleucina 6 muito alta, prognóstico, então, dessa criança muito ruim, troponina também muito elevada, a criança com lactato alto e uma proteína C reativa também muito alta. Então, a doença na criança, esse é o eletro dessa criança que entrou no hospital, um eletro apenas com uma taquicardia sinusal. Essa criança veio a óbito em um dia. E aí, sim, para encerrar a nossa última parte, quando iniciar exercício? Atletas, evitando-se práticas não habituais e com regras higienizadoras de transmissibilidade do vírus. Então, não adianta você sair para a sua quarentena com seu VO2 de 26, com seu VO2 de 70, e aí você quer voltar a ter aquele VO2 de 70 muito rapidamente. Se você tem um VO2 baixo, evidentemente que você vai ficar com esse VO2 ainda mais baixo. Você não pode entrar querendo recuperar tudo naquele momento. E se você entrou com VO2, um consumo de oxigênio muito alto, você também não pode voltar querendo entrar já naquele limiar do seu VO2. Então, nessas crianças, para voltar, então, a criança atleta, tá aí, estão fazendo a sua dança, é o isolamento social. Uso de máscara é fundamental. Higienizar a mão sempre com álcool. E outras regras que essas crianças têm que aprender, evidentemente, que são treinadas para isso. Qual o protocolo ideal? Houve também uma chuva de protocolos na literatura. Esse aqui é um protocolo publicado da Sociedade Europeia de Cardiologia. Aqui um outro protocolo que foi publicado no JAMA, não vou falar dele. Esse é o nosso protocolo da Imagecor, que nós temos também lá a pediatria, a gente colocou criança no nosso protocolo, para que os médicos lá possam ter essa noção. E aí surgiu, através da Sociedade Brasileira de Cardiologia, junto com a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e Esporte, no seu grupo de Cardiologia do Esporte, do DERC, fizeram um posicionamento que o Fábio colocou bem, o Evaldo também colocou bem, da investigação desses indivíduos. Porque se você pega o atleta anualmente, o atleta assintomático, que não tem nenhuma doença, você avalia todo ano, por que você não avaliar um indivíduo que passou por essa doença, que passou por essa virose que a gente está... As autópsias mostraram o quanto estrago faz no organismo. É importante que se avalie. E o posicionamento tem esse objetivo. E nós dividimos esses indivíduos de risco baixo, risco moderado e risco alto. E como fazer, então? Indivíduo de risco baixo, o Evaldo colocou bem. Você faz, importante, avaliação médica, eletro em repouso, pode considerar uma troponina, dependendo daquilo que você achou na sua anamnese, aquilo que você achou no seu eletro, o eletro que modificou. Isso sendo normal, você vai retornar esse indivíduo após 14 dias dele assintomático. Se você encontrar um eletro, por exemplo, anormal, você pede uma troponina, a troponina está marcada, você gasta mais um pouco e vai para esse indivíduo para você fazer, então, um ecocardiograma, fazer depois desse ecocardiograma normal, um teste de exercício. E se isso for normal, você vai liberar e vai reavaliar após 60 dias. Se for normal, evidentemente que você vai pensar para entrar em diretrizes, por exemplo, da miocardite, que é a mais frequente quando há agressão do coração. Obviamente, foi colocado, o indivíduo pode se apresentar com pericardite, perimiocardite, miopericardite, derrame pericárdico, tudo isso acontece no coração desses indivíduos. E aí, nos indivíduos de alto risco, a gente poderá chegar até uma ressonância magnética. Qual o problema disso? Fazer uma ressonância, evidentemente, os outros testes. Vamos reavaliar esse indivíduo depois de 60 dias para liberar ele. Quando libera, a gente reavalia em 60 dias. E a gente pode também considerar fazer nesse indivíduo de alto risco, aquele que teve uma agressão pulmonar, teve uma agressão cardiológica, teve uma agressão muscular intensa, você levar esse indivíduo até uma reabilitação. Aqui, então, o indivíduo treinado, o atleta a gente vai fazer exatamente esta divisão, risco baixo, risco moderado e risco alto. Esse é o competitivo. O competitivo vai fazer avaliação médica, eletro de repouso, e a gente vai dosar uma troponina dele, e sendo normal, a gente bota um teste de exercício, se for normal, ele está liberado 14 dias após, evidentemente, o moderado acontecendo exatamente, também passando por todas essas avaliações, podendo a gente
chegar em caso de troponina ultrassensível elevada, fazer uma ressonância magnética, isso tudo normal, botar num teste de exercício, porque às vezes você só pega um indivíduo com miocardite ativa quando você faz estudo eletroanatômico com biópsia da zona de baixa voltagem. Aí é que a gente cai do cavalo, tem que ter atenção para isso. E se isso for normal, você vai entrar no nosso protocolo de miocardite, e os indivíduos de alto risco, obviamente que você vai ter um cuidado maior. E, mais uma vez, lembrando aqui que esses indivíduos terão que ser reavaliados, esses atletas competitivos, em torno de 30 dias, assim como esses também, que adquiriram a forma moderada. Professor, isso aqui é o último que saiu, mais um protocolo, né, de considerações cardiorrespiratórias, falando exatamente a mesma coisa, restrição de treinamento e avaliação cardiorrespiratória, é fundamental você fazer isso. E o professor Ricardo Sten, com seu grupo, escreveu aqui um alerta ao coração, que eu quero chamar a atenção de todos, aqui para o final da conclusão dele, que ele fala que é imprudente você expor o indivíduo, obviamente sem uma avaliação ao risco de morte súbita, principalmente fazendo o rastreio das sequelas cardíacas, pensando em miocardite. Então, você tem que sempre ter o olho e chamar a atenção para esse alerta. O grande problema do teste cardiopulmonar, faz ou não faz? A contaminação no teste cardiopulmonar pode acontecer? Sim que pode. Você vai iniciar, tem o pedido do teste, ele é essencial? Ou você pode fazer outro método? O teste é necessário? Não. Então você vai adiar. O teste cardiopulmonar, a infecção está controlada? Não. Então você vai discutir com o infectologista, vai discutir com a equipe de infecção. E se você tiver aquele indivíduo cujo benefício é maior que o risco, para você avaliar a performance dele, você tem chance de proceder o teste. Porém, você pode discutir alternativas para esse teste, para ver também a performance desse indivíduo. A conclusão desse teste, evidentemente, fala da importância do teste cardiopulmonar de esforço, não vou falar isso hoje, mas outros testes você poderá utilizar, ou improvisar outros testes para tentar ver essa performance. E a morte súbita, na vigência da pandemia, as avaliações estão sendo corretas? A gente nunca sabe. Tem aqui o primeiro que faleceu, um ciclista de 20 anos, em plena pandemia, após pedalar 13 quilômetros. Aí fica aquela impressão, esta é uma impressão colocada por mim. Seria uma cardiopatia não diagnosticada? Seria uma cardiopatia conhecida e negligenciada? O uso de ergogênicos está muito na moda? Ou uma miocardite pós-Covid-19? Esse é um atleta de basquete que faleceu pós-Covid de miocardite, um pivô americano também pós-Covid falecido de miocardite, um triatleta brasileiro cuja necrópsia a gente não sabe, mas provavelmente na pandemia uma miocardite, um jogador americano que tardiamente apresentou miocardite, e aí os especialistas lá ficaram preocupados com as ações, como o Fábio colocou, as complicações duradouras desta doença. E aí, o americano, com o Duck, resolveu suspender esse campeonato, o final desse campeonato de 2021, porque os indivíduos começaram a morrer. Esse foi um caso de um jogador americano, com idade de 19 anos. Esse teve uma síncope na quadra, pós-Covid. E a gente teve mais agora, recentemente, um personal famoso, 46 anos, 7 meses após recuperar de Covid, também teve uma morte súbita. Esse é um skatista americano, de 21 anos de idade. E aqui, então, veio a importância da ressonância magnética em atletas competitivos. Começa aí, então, essa doença nós temos aproximadamente quase 200 mil trabalhos publicados. Então, vejo que muita coisa nova vai chegar. Por isso que o posicionamento ele sofre alterações, ele sofre mutações, ele sofre adaptações, e a gente vai a cada dia aprendendo um pouquinho. O que eles viram, então, com o resultado de atletas competitivos recuperados de Covid? Olha, senhores, foram 26 atletas avaliados, 57% deles eram homens, sugestivo de miocardite ativa, 15%. 8 atletas colocados aleatoriamente, 30,8%, apresentavam realce tardio. Sugestivo de miocardite, prévia, e a participação, então, permanece ainda para a gente um tanto quanto obscura. E aí veio mais um problema que confundiu, que vai confundindo a doença. As autópsias realizadas em indivíduos
apontam mais danos de coágulo do que miocardite. O professor Saldívia, lá no início, ele chamou atenção para isso. Vejam, senhores, aqui no Brasil, no início da doença. E agora, em 2021, esse trabalho publicado, o que ele mostrou? Mostrou indivíduos, foram 40 pacientes, 3 deles, 7,5%, evidentemente tinha um pequeno infarto. Necrose focal foi encontrada em 27,5%. E aqui, senhores, que está o problema. Microtômos eram frequentes. Nenhum deles tinha miocardite, exceto um caso isolado foi encontrado de sarcoidose, que foi reportado. Aí veio a pergunta-chave. Qual foi a pergunta-chave? Esses achados da patologia ajudam a responder? Isto é predominantemente plaquetas ou fibrina? Como é que morreu esse indivíduo? Ele tinha doença aterosclerótica prévia na sua coronária? Essa placa rompeu e essa placa trombosou, o indivíduo infartou? Ou ele não tinha placa nenhuma e tinha fibrina e morreu? Essa é a pergunta que foi resolvida, foi respondida nessas autópsias. Esse é um trabalho também que mostrou miocardite, foram estudados 277 indivíduos pós-mortem e eram 7,2% deles apresentaram miocardite. E qual a estratégia, então, para os efeitos crônicos do Covid-19? Ora, os efeitos crônicos, o doente chega no consultório reclamando, sempre. Agora mesmo me telefonou uma reclamando disso. Minha fadiga não melhora, minha dor de cabeça não melhora, desordem de atenção acontece, perda de cabelo e dispneia ainda, alguns indivíduos com dispneia. Então, estão aqui 58%. Olha quantos sintomas se mantém tardiamente nesse doente. Por isso é que os atletas, você está vendo um jogo hoje e você está querendo culpar o preparador físico, dizendo, esse time está mal fisicamente. Cuidado. Quantos positivaram para a Covid? Quantos ficaram sintomáticos? Há alguma agressão nesse vídeo que ainda está trazendo repercussão? Essa é a pergunta. Então, essa aqui é só para concluir esse trabalho. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar para atuar nesse doente. A gente tem que olhar esses biomarcadores presentes. E nós temos que fazer exercícios graduados, nós temos que ter a fisioterapia do lado, nós temos que ter o professor de educação física e nós temos que fazer a terapia cognitiva comportamental. Então, você tem que ter a psicologia também junto na avaliação. Nós temos que olhar esse paciente pós-Covid, esse atleta, holisticamente. É fundamental que a gente faça isso. Rapidamente, então, encerrando, Marco, acho que eu estou passando 5 minutos, a inversão da capacidade de exercício máxima inversamente à hospitalização desses indivíduos. Então, a capacidade máxima de exercício ela está independente, inversamente associada à probabilidade de hospitalização. Então, se o indivíduo tem uma capacidade funcional boa, vejam, senhores, ele interna menos. Esses indivíduos aqui, com 9,7 metros de consumo de oxigênio, mulheres internaram muito menos do que aquele homem, por exemplo, que teve um consumo de oxigênio muito baixo. Então, foi um exercício realizado antes do indivíduo contrair a sua doença, esses dados foram colhidos antes desses indivíduos, e tinham lá esses dados, e foram comparados para ver quem foi que internou mais. E agora, a associação da atividade física intensa com a mortalidade, num estudo coorte de 403 mil indivíduos nos Estados Unidos em fase adulta. O que eles chegaram à conclusão? Que é importante que você faça atividade física moderada, mas que você associe a ela atividade física também de alta intensidade para a proteção desse indivíduo quando contraírem a doença. Muito obrigado. Estamos à disposição para as perguntas dos senhores. Obrigado, doutor Serafim. Excelente a sua aula, mais uma vez. Já temos algumas perguntas aqui, mas eu vou me dar ao direito de fazer uma pergunta inicial. Eu queria perguntar para o Evaldo o seguinte, com essas variantes, principalmente agora, com essas variantes, os atletas não estarão mais vulneráveis, né, por conta das viagens, por conta das aglomerações, né, e por causa da exposição frequente às quais eles estão sendo submetidos, principalmente levando em consideração que são indivíduos jovens e que, consequentemente, não vão ser indivíduos que vão ser prioritários em termos de vacinação, tudo isso. Então, isso aí talvez não seja um problema ainda maior, quer dizer, e sabendo também que são jovens e acabam também tendo a sua vida social também muitas vezes mais ativa
no pós-jogo ou no pré-jogo. Então, o que você acha disso, Evaldo? Olha, Marco, excelente pergunta. E é importante a gente enfatizar que as variantes, elas têm o mesmo mecanismo de transmissão das cepas selvagens. Então, esses atletas e pessoas de delegações que viajam muito, não só estão muito mais expostos, como servem de vetor também. E esse é o grande problema, é o deslocamento das pessoas. Então, qual que é a mensagem? Uma vez que a vacina não estará disponível tão cedo, melhor seria que estivesse, né? Mas mesmo a vacina eventualmente pode não cumprir aquela proteção que a gente imagina, é reforçar os protocolos de segurança. Então, eu coloquei ali alguns protocolos mais atualizados do CDC, de dupla máscara, distanciamento, uso de máscaras tipo PFF2 ou N95, e aí eu acho que é o caminho, Marco. E a outra coisa que pouco se fala, e que eu insisto muito, testagem frequente. Não adianta fazer o RT-PCR, que é laborioso, demora, e que muitas vezes não mostra quem está transmitindo. O teste de antígeno pega as variantes, é um teste que hoje vai ser nasal, inclusive, o que é muito mais simples, não tem trauma da coleta nasofaríngea. Então, eu recomendaria esse binômio. Testagem frequente para detectar logo quem é transmissor, incluindo com variantes, e reforçar os protocolos de segurança, sobretudo no uso de máscaras mais eficazes, ou dupla máscara, como o CDC recomenda, ou a N95 ou PFF2 nesses deslocamentos. Muito bem. E aí, aproveitando esse gancho, doutor Serafim, uma pergunta que me ocorreu. Mediante tudo aquilo que já foi conversado agora, os protocolos que estão sendo utilizados para o futebol, mais especificamente, não vou nem comentar sobre os outros esportes, mas principalmente sobre o futebol, que acaba tendo uma dimensão muito maior, né? Que estão sendo adotados tanto aqui no Brasil, quanto, inclusive, pelas agências sul-americanas ou pelas entidades mundiais. Elas são suficientes para a gente poder dizer que elas são seguras para o atleta ou não? A sua pergunta é interessante, mas você sabe que eu agora estou nos esportes olímpicos, no Cuidar, lá no Clube de Regata do Flamengo, e lá nós trabalhamos com todos os esportes, né? Vôlei, basquete, natação, enfim, lá nós fazemos o nosso protocolo, né? Nós montamos aqui no Rio de Janeiro um protocolo junto com a Federação do Estado do Rio de Janeiro para o Campeonato Carioca, né? E a gente acredita, eu acredito que esse protocolo esteja sendo utilizado principalmente no cuidado do atleta ao retorno à sua atividade. Eu acho que isso é fundamental, que você tem que olhar a doença como uma doença clínica, você tem que olhar o seu jogador, o seu atleta, clinicamente, você tem que avaliar nesse sentido. Você ter apenas basear-se no teste, está positivo, está negativo, está assim, tem tantos dias, e cada um reage de uma maneira. A genômica é diferente para cada indivíduo. A agressão da doença é diferente para cada indivíduo. Então, você tem, como o Fábio colocou, ele disse lá, testar é importante. Examinar também é muito importante. Conversar com o seu paciente, conversar com o seu atleta é fundamental para você retirar, então, alguma coisa. Muito bem. Doutor Fábio, uma pergunta da doutora Cláudia Castro, aqui do Rio de Janeiro, colega nossa também, médica do esporte também. Qual a incidência de miocardite por SARS-CoV-2 nos casos leves ou assintomáticos de Covid-19? A gente tem um número? É uma excelente pergunta. Os poucos estudos de ressonância que foram feitos, o estudo tanto chinês como o estudo alemão, em qualquer um dos métodos que determina, conseguiu observar quase 70% comprometimento miocárdico. Ou seja, eles têm algum comprometimento de dano miocárdico. Agora, a pergunta, mesmo em casos leves, na casuística alemã, quase 70% eles foram tratados em casa. Então, não foram nenhum caso grave de internação. E mesmo assim, esses pacientes tinham um comprometimento cardíaco. Agora, a pergunta que se faz é se esse comprometimento cardíaco se transforma em risco aumentado. Isso a gente ainda não tem como definir. A gente sabe que paciente que muitas vezes tem uma miocardite, ele tem aquela fase aguda e a subaguda,
que depois que essa fase é mais inflamatória, tem maior risco, e aí ele vai diminuindo ao longo do tempo. Mas a presença do realce tardio, que eu acho que é o principal determinante, principalmente por dar risco de ter arritmias ventriculares no futuro. Mas acho que só o tempo vai poder dizer. Eu não sei, é uma preocupação, eu acho, porque quando a gente pega, mesmo que seja, mesmo sendo muitas vezes a gente não conseguindo determinar a gravidade que isso vai acontecer, mas em termos de miocardite, ela é um motivo de afastamento da pessoa que faz atividade física, né? Quem faz atividade física e tem um quadro de miocardite, ele deve ser afastado da atividade física. E esse afastamento ele é preconizado, somente em atletas, mas a gente acaba levando isso até para a população em geral, até 6 meses de afastamento de atividades físicas, né? Por conta dos riscos de arritmias, riscos de eventos. E aí a grande dúvida quer dizer, quando você identificou esse paciente, mesmo com um quadro de uma miocardite, como você falou, quer dizer, que não é um quadro tão intenso ou tão significativo, mas que existe. Mesmo não sabendo até que ponto a gente pode determinar a gravidade disso ou o que isso pode trazer de consequências mais futuramente, já seria um motivo de você afastar esse paciente ou, de repente, fazer um treinamento mais leve, observar sintomas, como o doutor Serafim falou, quer dizer, observar o dia a dia. É uma coisa que a gente acaba fazendo muito na reabilitação, né? Às vezes acontece, eu trabalho muito com reabilitação, não trabalho tanto com esporte, mas na reabilitação a gente acaba vendo muito o dia a dia do paciente, né? E ver as mudanças, às vezes, que acontecem, que às vezes são até sutis. É um aumento de frequência cardíaca, é um aumento do número de ectopias, algumas coisas desse tipo que acabam levando a esse paciente. Como a gente deve proceder? É uma excelente pergunta, amigo Marco. É uma excelente pergunta, uma excelente colocação. Eu acho que primeira coisa, se o paciente tem miocardite, eu acho que ele tem que ser afastado. Nem atividade leve ele pode ter, porque ele pode ter risco de morte súbita, como muito bem o doutor Serafim comentou. Pela ressonância, a gente tem um mapa T1 e o mapa T2. O mapa T2 ele vê mais edema. E o mapa T1 também pode ver inflamação, interstício, ou seja, um afluxo de células inflamatórias intersticiais. Então, se ele tem o mapa T1, o mapa T2 alterado, ele está pelo menos entre uma fase aguda e subaguda. Então, com certeza, ele tem que ser afastado nesse período de atividades físicas. Se a gente for observar, tem um estudo muito interessante, foi publicado pelo menos acho que uns 8, 9, 10 anos atrás, do autor alemão chamado Grum, que ele pegou 201 pacientes que tinham miocardite. Ele avaliou o realce tardio desses pacientes. 20% deles tiveram mortalidade em 5 anos. 20%. Então, miocardite não é uma doença simples, é uma doença que mata. E desses 20%, 10% tiveram morte súbita, com função sistólica preservada em repouso. Então, o que definia o risco dessa população era a presença do realce tardio. Ou seja, se o paciente teve uma miocardite e tem um realce tardio ausente, ele já entra no baixo risco, você poderia liberá-lo para fazer uma atividade física sem o risco. Mapa T1 negativo, mapa T2 negativo, realce tardio, valor preditivo de risco praticamente zero em 5 anos. Por outro lado, os alemães, o Charité de Berlim, que foi conduzido pelo professor Hans-Peter Schutt-Reis, que foram os maiores estudiosos de miocardite, e hoje é o Dr. Chope que analisa, ele fala o seguinte: a chance do paciente ter uma miocardite, ter uma sequela é muito grande. Então, muitos desses pacientes que têm realce tardio, eles podem ter um risco? Podem ter um risco. E aí, o que ele recomenda nessa população para liberar? Holter sem arritmia grave, teste ergospirométrico sem arritmia grave, e o que ele sugere fazer é um echo strain. O echo strain, a gente consegue ter uma avaliação pontual de cada ponto do coração em termos de contração. Então, se ele tem um echo strain absolutamente normal, porque muitas vezes o echo strain antecede a disfunção pelo eco convencional, e ele vindo normal, sem arritmia, com ergométrico, sem indução de arritmia, esse paciente poderia ser liberado, entre aspas, com mais segurança. Mas o que teria mais segurança mesmo seria ele não ter um realce tardio na ressonância após um surto de miocardite. Excelente. E a gente está vendo que ele está ficando cada vez mais dependente, né, do strain, né? Hoje, nos pacientes também, na cardio-oncologia, a gente está usando muito, quer dizer, cada vez o strain tem sido um marcador realmente muito importante que a gente
vai começar a ter, daqui a pouco, começar a usar como uma rotina, né? Ainda é um pique de exceção, mas daqui a pouco vai virar realmente uma rotina, né? Marco, posso dar só uma... Claro. Aproveitando o gancho da miocardite, o Fábio colocou bem o EcoStrain, está sendo utilizado pela oncologia, né, nas drogas oncológicas usadas na quimioterapia, que trazem disfunção não perceptíveis ao eco normal, você já consegue dar essa informação para o clínico. E da miocardite, tem um trabalho do Heart Ritmo, que foi publicado em 2011, miocardiopatias não conhecidas em atletas de elite, 13 atletas de elite, que eles tinham arritmias, tinha arritmia no Holter, tinha arritmia no eletro, tinha arritmia na prova de esforço, tinham eco normal e ressonância normal. Eram 13 indivíduos que foram selecionados. O que aconteceu? Foram levados para estudo eletrofisiológico. Mapeamento eletroanatômico feito nesses indivíduos detectou, desses 13 indivíduos, eles tinham 7 indivíduos com miocardite ativa, 5 indivíduos com displasia e um desses atletas uso abusivo de efedrina com cafeína. Então, vejam vocês que, às vezes, você passa por todos esses exames. Esse é o problema que a gente chama de médico legal, para a gente ter cuidado na avaliação, na liberação dos nossos pacientes. Liberar sempre com muita cautela e com muita segurança. Perfeito. Uma pergunta, até vai passar um pouquinho, só porque chegaram algumas perguntas, eu prometo que não vou me estender, até porque os colegas também podem estar ansiosos para ver o jogo, podem estar aí para descansar, afinal de contas, mas vou fazer só mais 2 perguntinhas aqui que eu achei bastante interessantes. Uma é da doutora Diva, perguntando o seguinte ao doutor Evaldo, o que a gente pode falar sobre testes negativos em indivíduos com diagnóstico clínico de Covid? Como é que a gente deve proceder nesses pacientes? Que tem sido uma coisa comum, né? Aquele paciente que tem um quadro todo de Covid, né? Todos aqueles sintomas, às vezes perde paladar, e vai fazer o teste e encontra o teste negativo. E aí? Excelente pergunta, né? Diva, eu coloquei na minha apresentação uma curva da quantidade de vírus, né? A gente tem possibilidade de detectar por biologia molecular, por antígeno, por métodos sorológicos. Os métodos de detecção de antígeno, eles são importantes, porém, eles são importantes como rastreamento de infectividade, como eu falei. A estratégia para a utilização desses testes vitoriosa, na minha opinião, é quando eles são feitos de maneira sequencial. E aí você vai pegar no pico da transmissibilidade, porque eles funcionam bem na primeira semana, com CT menor ou igual a 30, alta carga viral. Os testes de biologia molecular, eles são um pouquinho mais sensíveis, mas aí eles têm a dificuldade do oposto da tua pergunta, que a gente detecta muito às vezes e o paciente já não é mais transmissor. E aí a gente tem o falso negativo em biologia molecular, e aí tem que ficar atenta na sua pergunta. O sujeito tem sintoma, tem quadro clínico e o RT-PCR negativo, se não é uma variante, um protocolo de PCR e não pegou essa variante. Então, isso aí é uma coisa que tem que estar atento, né? O CT é um dado que a maioria dos laboratórios não fornece, porque ele tem variações técnicas e pode atrapalhar, mas o PCR seria o melhor teste. Os anticorpos, eles têm problema de alguns epitopos do vírus que não são identificados, e às vezes a gente tem a sorologia negativa no paciente que efetivamente tem um anticorpo, só que a gente não tem tecnologia de detecção, ou você tem só imunidade celular, que também não é comercialmente disponível para a gente detectar. Mas se for para usar um método sorológico, você tem 2 estratégias, ou fazer sequencial para ver se tem viragem, mas sempre usar o método plasmático, ou ELISA, ou CLIA, e agora tem um novo kit que a Roche lançou, que veio inclusive anticorpos neutralizantes. Mas, assim, a maioria dos pacientes que tem COVID, manifestação clínica, em uma dessas 3 estratégias, a gente vai encontrar um marcador. Mas se tudo der errado, Diva, a gente tem que lembrar que nós estamos vendo uma pandemia. E o diagnóstico clínico epidemiológico
sobretudo nos pacientes que têm uma manifestação clínica muito característica, como anosmia ou coisa semelhante, faça o diagnóstico clínico epidemiológico. E siga os protocolos de segmento já colocados aí brilhantemente pelo Serafim e pelo Fábio, no caso dos esportistas, né? E só para finalizar minha resposta, a take-home message, que a fase de infectividade ela é curta, ela está relacionada com o início dos sintomas e no paciente assintomático, com 10 dias após a coleta do exame